Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Que Ele derrame graça e o favor dele sobre ti e sobre os seus. Nesse lindo sábado que se inicia. Vou compartilhar meu devocional com você. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescendo em Deus. Em todas as áreas da nossa vida devemos estar em um constante processo de aprimoramento. No que se diz respeito à vida espiritual, não é diferente. É fato que todos nós desejamos viver milagres e experiências com Deus, mas para isso precisamos de maturidade. Deus Pai não nos leva a uma realidade da qual não estejamos prontos e maduros o suficiente para lidar. Por exemplo, quando eu fui dar a primeira bicicleta para o meu filho João Pedro, eu tive o cuidado de comprá-la com rodas auxiliares para que ele aprendesse no processo e tivesse condições de avançar e se aprimorar. Com Deus não é diferente. No texto que lemos, Paulo destaca a importância do crescimento no caráter, refletindo a semelhança com Jesus Cristo. Apesar dos desafios relacionados ao processo, o amadurecimento se torna essencial, pois é por meio dele que Deus Pai entrega aos seus filhos as ferramentas necessárias para que possam manifestar plenamente a sua vontade. Por isso, nós precisamos crescer espiritualmente, e esse processo é gradativo. Ele não é instantâneo e automático, é gradativo. É um dia de cada vez. É um subir de escada. É um escalar a montanha, né? Conforme amadurecemos, o Pai confia coisas ainda maiores em nossas mãos, para que possamos ir ainda mais longe em nosso propósito, desfrutando de uma vida cada vez mais repleta de testemunhos. Uau! Saiba que cada processo que você enfrenta em sua vida faz com que você amadureça, e assim você possa andar mais longe. Por isso, não busque caminhos alternativos ou atalhos. Não, mas se submeta à vontade e à direção do Espírito Santo. Mantenha-se firme nos processos e esteja pronto para muito em breve avançar para outros níveis. Esteja pronto, se posicione para você avançar para outros níveis. Quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. Uau! Extraordinário, não é? Está falando sobre andar mais 1000 côvados ao rio do Senhor. Já falei isso com vocês aqui. Está falando sobre nós nos posicionarmos em Cristo e estarmos tão alinhados e tão conectados nesse fio de amor que conecta a gente com o nosso Pai, que nós andaremos por Ele e para Ele, em direção a Ele. Ele pode falar como Ele fez com Jonas. Ele queria que Jonas fosse para Nínive e Jonas, em desobediência, desviou do caminho e aconteceu toda aquela história, né? Então o Senhor, Ele está sempre falando conosco qual é o caminho, qual é a rota, qual é a direção que devamos fazer. E muitas vezes nós tentamos agir com a força do nosso braço, com as nossas paixões, com o nosso querer, com a nossa vontade, né? E aí a gente desvia desse caminho e a rota fica um pouco mais longa e a gente fica andando em círculos e não passa para o próximo ciclo, porque existe uma diferença entre círculos e ciclos, né? Então que nessa manhã você pense sobre se essa conexão com o Abba está totalmente conectada, se esse fio anda assim meio desencapado. Então que nós possamos nos posicionar nesse dia de hoje, para que nós andemos alinhados com o nosso Pai, sabe? Esse ano eu tenho pensado muito em quais são os sonhos da Estela Lessa. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Eu recebi um vídeo de um grande amigo meu e
Esse vídeo falava que muitas vezes a gente tem sonhos da sociedade, sonhos da família, mas quais são os nossos sonhos? Quais são os sonhos que o Senhor tem para mim? Né? Eu muitas vezes sonhei o sonho dos meus filhos. Eu muitas vezes sonhei o sonho para provar para a sociedade que eu não sou apenas somente uma mãe solteira. Eu tive um anseio e uma sede muito grande de casar, só para provar para as pessoas que eu era uma pessoa bacana e digna de ter um casamento, sabe? E o caminho e o propósito de um casamento não é esse que o Senhor quer. Ele quer que duas pessoas se unam para uma aliança e para um propósito, para levar o evangelho do Senhor por onde for, para que sejam uma só carne, não para provar nada para ninguém. Então talvez esse não tenha sido o verdadeiro propósito para minha vida, né? Mas o Senhor, Ele vai moldando até o pensar da gente, quando a gente se posiciona neste lugar de filho e de autoridade do Pai. Que você hoje possa saber quais são os seus sonhos particulares, e você possa prestar atenção e pensar e refazer, talvez, se for necessário, a conexão com o seu Pai. Que você possa se posicionar para você avançar para o próximo nível, para o próximo ciclo, para a próxima conquista, para a próxima vitória. Que você possa, se você estiver fora do trilho, que você possa se colocar de volta no eixo, né? Porque quando a gente está no caminho do Senhor, é audível a voz dele, é perceptível a presença. Eu sinto muito a presença de Deus aqui, ali na Jabuticabeira, porque Ele é o meu Pai. E Ele tirou de mim a depressão, a tristeza, o choro, a angústia, o rancor, a dúvida. E mesmo que eu questionei tanto Ele, por quê? Porque o Senhor tirou a vida do meu pai? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou a vida da minha mãe quando eu tinha 13 anos? Por quê? Por quê? Por quê? Mesmo questionando, julgando o meu pai, Ele sempre me chamou de filha e disse: não, filha, você não está vendo com os meus olhos. Então, que nesta manhã os seus olhos espirituais estejam abertos para que você veja a beleza, a grandeza, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus sobre você e sobre os seus. Tá bom? Deus te ama. Tenha um excelente dia, um sábado lindão para você, cheio de novidade do céu para você e para sua casa. E o Senhor derrama uma porção exacerbada de sabedoria e discernimento sobre ti, para que tu tenhas esse discernimento para tomar as decisões necessárias para esse dia. E o Senhor derrame sobre ti paciência, tolerância, domínio próprio e muito, um balde cheião de amor pelas pessoas. De paciência e de tolerância. Seja amor, seja luz. Represente Cristo aqui na terra. Deus te ama. Tenha um excelente dia.